o autor chega a dizer o seguinte: quando a igreja se conscientizar que a sua unidade fundamenta-se em Cristo, as diferenças deixarão de existir. E ele cita como base Gálatas 3:28, e Paulo vai dizer lá que em Cristo não haverá distinção entre judeu, grego, homem, mulher. Ele está dizendo ali que não há diferença nenhuma em lugar nenhum. Todos são um em Cristo Jesus. Não há aquela diferença de pensar que pode mais, que tem mais direitos, porque ninguém tem direito. Nós não temos direito, é tudo graça de Deus. O verdadeiro crente sabe que vale a pena fazer parte da família da fé. Vamos citar aqui o filho pródigo. 2 filhos, o mais novo pede direito, o pai lhes concede, ele vai embora. Ele então diz: eu quero me afastar da família. Mas ele está lá agora no mundo, quebrando a cara. E seria como hoje muitos se afastando da família espiritual, se afastando de Cristo e recebendo correções e punições gravíssimas, como todos nós recebemos no decorrer da nossa vida. Ele então enfrentou a primeira fome do país, seu dinheiro acabou, e aquelas pessoas que possivelmente eram suas amigas fugiram, sumiram, e agora ele está sozinho, sem dinheiro e sem comida. Vai trabalhar, e o seu trabalho é o trabalho pior para o judeu: cuidar de porcos, uma vez que o porco é um animal imundo para os judeus. E ele não podia nem comer a comida do porco. Veja bem, irmãos, a parábola está relatando o grande amor de Deus, mas também a miséria que o ser humano cai quando ele se afasta de Deus, quando ele se afasta do Pai, quando ele se afasta da comunhão familiar. Uma vez que para os judeus comerem porco já é algo totalmente inaceitável, a parábola de Jesus diz que aquele moço não podia nem comer nem a comida do porco. É a desgraça infernal que aquele jovem caiu após se afastar do amor familiar. Mas quando ele então reconhece que a família é a base, e ali então simbolizando a família da fé, quando ele reconhece que a família é a sustentação da sociedade, pois ele diz: quantos na casa do meu pai nem filhos são, mas são lá guardados, protegidos, tem comida à vontade, tem roupa, tem carinho, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou voltar. Por quê? Porque ele agora tem um verdadeiro sentido de que a família é a base da sociedade, e como espiritualmente falando aqui, a família espiritual é a sustentação, porque ela está sustentada em Cristo, e Cristo é a base então da nossa unidade. Eu tenho que valorizar essa unidade. Em Cristo eu tenho que estar unido com os meus irmãos. E encerrando, irmãos, assim como é concedida esta unidade por Deus e fundamenta-se em Cristo, esta unidade marca a vida do povo de Deus. Jesus deseja para a sua igreja a mesma comunhão experimentada entre ele e o Pai. Eu começo a imaginar uma coisa, irmãos. Eu me lembro disso assim como se fosse hoje. Estávamos voltando uma sexta-feira de Belo Horizonte, e num determinado trecho havia uma descida não íngreme, e logo em seguida uma ponte estreita, e o ônibus que nos trazia estava descendo sob velocidade normal, quando um outro automóvel entrou ultrapassando aquele ônibus antes da ponte. Ele não conseguiria chegar antes da ponte, ultrapassar antes da ponte, então ele estaria entrando na ponte para ultrapassar, e de repente vem um outro, ou um caminhão, e aquele caminhão já está na ponte.
Aquele motorista do ônibus, simplesmente, sem nenhum alvoroço, ele pisou no freio, segurou o ônibus o máximo que pôde, para que aquele infrator, veja bem, aquele infrator não chocasse com aquele caminhão e causasse males a ele e a outras pessoas. Naquele momento, me veio à mente, porque estávamos estudando uma matéria que o professor pedia para a gente ver e achar nos acontecimentos da vida a manifestação da ação de Deus. Então me veio à mente, em muitos momentos da vida, vale a pena abrir mão do nosso direito, mesmo quando nós estamos certos, para salvar uma vida. O Senhor Jesus fez isto com a ação de encarnação, porque foi humilhante, ir para a cruz, morte maldita, mas ser glorificado na ressurreição, e nos concedeu isto. E esta unidade de Cristo tem que estar em nós. Aquele motorista não conhecia o motorista do outro veículo, mas ele fez isso, era direito dele. Ele poderia manter-se na sua posição, que ele estaria no seu direito, mas ele abriu mão do seu direito, porque estava dizendo: não interessa o meu direito, quando o meu companheiro corre o risco de morrer. Quantas vezes nós não abrimos mão dos nossos direitos na igreja, porque pensamos ser os corretos, os únicos, os melhores, e isso não marca a igreja. Deus uniu a igreja como um corpo para que não haja divisão nesse corpo. 1 Coríntios 11, 24 e 25, tratando da Santa Ceia, vai dizer que o corpo de Cristo é um, ele não pode ser dividido. E Cristo morreu uma só vez para nos dar vida e nos fazer também unidos. Irmãos, é muito sério isso aqui, porque nós como corpo, nós sentimos na pele a dor não só de um membro, naquele membro, mas uma dor que surge em um membro, todos os outros membros do corpo sentem junto. E eu volto a falar, irmãos, há muitos anos estava visitando no hospital de Mãe Mirim algumas pessoas, e lá tinha uma senhora que tinha o seu pé numa infecção tão profunda, que já estava o pé morto, ele já estava todo com uma cor que não é normal do seu, não é uma cor normal, e que o médico já tinha dito: olha, nós vamos tratar você agora para amputar o seu pé. E aquela mulher chorava porque ela não queria perder o seu pé. Irmãos, isso deveria acontecer na vida espiritual da igreja também, irmão. Mas muitas vezes nós olhamos para o irmão que está em pecado como alguém que não merece nem adentrar o templo. Nós olhamos para uma pessoa que está em pecado como o pior do mundo. E às vezes nós sentamos sobre os nossos pecados. Às vezes nós sentamos sobre a multidão dos nossos pecados para julgar os pecados dos outros e condená-los, sem direito à misericórdia, sem direito à correção, sem direito ao amor